Romanos capítulo 13, versos 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser os que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Vamos orar mais uma vez? Deus soberano, Pai de amor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, por mais um dia que o Senhor nos deu, pela saúde, pelo fôlego de vida, pela força, pelo nosso trabalho. Que o Senhor continue abençoando, mantendo as portas abertas, continue nos sustentando, não só a nós, mas a nossa casa, os nossos familiares, também a nossa igreja. Pedimos ao Senhor, Pai, que nessa noite nos reunimos para orar ao Seu nome e estudarmos a Tua palavra, que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender qual é a Tua vontade, para que possamos ser guiados pela Tua palavra e não pela opinião de homens. Que o Senhor, Pai, seja o nosso pastor. Nós estamos aqui para receber a orientação da Tua parte e praticarmos, Pai, no dia a dia que o Senhor nos dá a oportunidade. Assim eu oro a Ti em nome de Jesus, Pai. Fale conosco nessa noite. Amém. Vivendo como cidadãos do reino, em meio ao mundo. Esse é o tema do capítulo 13 de Romanos, dando continuidade agora na sequência de estudos que nós estamos fazendo. Você lembra muito bem que do capítulo 1 ao 12, ou melhor, do capítulo 1 ao 11, Paulo tratou especificamente da doutrina, da teologia da carta. E a partir do capítulo 12 começou a parte prática da carta. Como pegar aquilo tudo do capítulo 1 a 11 e colocar em prática na nossa vida. Na quarta-feira passada nós falamos sobre o culto que agrada a Deus.
que é o culto racional, nós entregando o nosso sacrifício vivo, que somos nós mesmos a Deus, amando a Deus com a igreja, amando a Deus, amando os que nos odeiam. Esse é o culto que nós entregamos a Deus e esse é o culto que Deus agrada. A partir do capítulo 13, Paulo continua mostrando que a fé cristã não é só uma experiência espiritual, não é algo que você vem ao domingo sentir aqui de maneira epidérmica, aqui você é privilegiado por louvores que é cantados, você se arrepia com palavras que é pregadas. A vida cristã é muito mais do que o domingo que você dedica à presença de Deus. É uma transformação. A vida com Deus alcança todas as áreas, inclusive, e esse é o foco do capítulo 13, a nossa relação com a sociedade e com o governo. Depois de Paulo apresentar toda a doutrina do capítulo 1 ao 11 e apresentar o culto que agrada a Deus no capítulo 12, agora ele mostra que o cristão, como cidadão do céu, também deve ser exemplo de submissão, de amor e santidade aqui na terra. O cristão é alguém que sobrevive sobre duas dimensões, sobre dois mundos. Ele não é alguém que vive só preocupado com o mundo espiritual, mas também não é alguém que vive só preocupado com o mundo material. O cristão é aquele que aprendeu a viver tanto no mundo espiritual, se relacionando com Deus, mas também no mundo material, se relacionando com o seu próximo. O capítulo 13, meus irmãos, nos ensina que viver o evangelho na prática, pegar tudo aquilo que nos ensinaram e colocar na vida, cada lição, cada ensinamento, virar estilo de vida, envolve pelo menos 3 coisas. E eu subdividi esse capítulo 13 nas 3 formas que o evangelho requer para que nós vivamos. No versículo 1 ao versículo 7, nós vamos aprender que viver o evangelho também é sujeitar-se às autoridades. No versículo 8 ao versículo 10, nós vamos ver que viver o evangelho é amar ao próximo como cumprimento da lei. E no versículo 11 ao versículo 14, nós vamos ver que viver o evangelho é andar em santidade como filhos da luz que aguardam o dia do Senhor. Então, nosso estudo hoje vai passar por 3 pontos principais, a qual nós devemos colocar em prática o evangelho ensinado que Paulo já falou para nós do capítulo 1 até o capítulo 11. Em primeiro lugar, a submissão às autoridades instituídas por Deus, versículos 1 a 7. Versículo 1 e 2 diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Primeiro argumento que Paulo vai levantar aqui, como prova de que os cristãos devem obedecer às autoridades, é o argumento do versículo 1 e 2. As autoridades só têm autoridade porque Deus lhe deu autoridade. A origem divina das autoridades. Mas eu tenho que contribuir com esse governo que está aí? Não, eu só contribuiria se fosse com outro governo. Esse governo eu não gosto muito, eu gosto do outro. Não, eu não gostava do outro não, eu gosto desse, vou contribuir. Eu só devo submeter às autoridades se eu estiver de acordo com as autoridades? Não. Paulo está dizendo que aquele que se rebela contra a autoridade, se rebela contra o próprio Deus que deu autoridade às autoridades. E aí a pergunta que fica para nós é por que Paulo está querendo que nós nos sujeitemos às autoridades,
Se as autoridades são compostas por pessoas ímpias, não são cristãs, não são crentes, não são guiadas a sua política pelos princípios do Evangelho, por que Paulo, ou a palavra de Deus, aqui é Deus falando pela boca de Paulo, por que Deus está querendo que nós sejamos submissos a pessoas que não são submissas a Ele? Mas isso nós vamos ver no propósito 3 e 4. O primeiro argumento de Paulo no versículo 1 e 2 é a origem das autoridades. Você não obedece à autoridade se ela concorda com você ou não. Você não deve obediência à autoridade se ele é do partido que você votou ou não. Você não deve pagar impostos à sua sociedade se você está concordando com o uso dos impostos que ela está fazendo, se sim ou se não. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós devemos sujeitarmos às autoridades, porque as autoridades, em primeiro lugar, foi constituída por Deus. Se alguém está sentado na cadeira de presidente hoje, esse alguém só está porque Deus quer. Se alguém está governando essa cidade na cadeira de prefeito hoje, essa pessoa só está ali porque Deus quer. Não há policial no mundo, não há juiz no mundo, não há nenhuma autoridade instituída nesse sistema que nós achamos que é corrompido e parece que é corrupto mesmo. Não há nenhuma autoridade nesse sistema que não tenha sido colocada lá pela mão de Deus. Mas fazem tudo contrário à vontade de Deus, mas foi Deus que o colocou lá. Mas criam leis para ir contra os princípios de Deus, mas foi Deus que o colocou lá. Mas parece que arquitetam para tentar prejudicar o povo do próprio Deus, mas foi Deus quem colocou lá. E a pergunta que vai suceder após versículo 1 e 2 é: por que Deus coloca pessoas ruins para governar sobre pessoas boas? Por que os cristãos devem se sujeitar a autoridades que não se sujeitam ao Deus dos cristãos? Aí ele vai dizer para nós o propósito, versículos 3 e 4. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Sabe por que Deus permite governantes ruins governarem sobre pessoas que não são tão ruins assim? Para aplicar a justiça de Deus. Quando Deus está irado com um povo, sabe como Deus castiga essa nação? Dando a eles governantes ruins. Isso aí. Exatamente isso aí. O que Paulo está querendo dizer é: as autoridades são servas de Deus. Ah, mas não tem como ser servo de Deus não. Candidato A é servo de Deus, esse aí não é não, é servo do Satanás. Não, Paulo está dizendo que é servo de Deus. Não servo de Deus no sentido de ser salvo como nós, mas servo de Deus no sentido de aplicar a justiça de Deus devida em seu tempo. Nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Nós só estamos sofrendo aquilo que nós com as próprias mãos procuramos. As autoridades foram colocadas por Deus para punir o mal e promover o bem. Mesmo quando esse governo não é cristão, o governo ele tem que exercer um papel de preservação, principalmente, acima de tudo, dos propósitos de Deus. Paulo repete algumas vezes, as autoridades são servas de Deus, as autoridades é serva de Deus, as autoridades estão aí como baliza para punir o mal e enaltecer o bem. Por que você tem medo das autoridades? Se você fazer o que é correto, não há o que se temer. Mas se você vem na prática daquilo que é errado, se você vem quebrando todas as leis, se você vem passando por cima das regras, aí sim você tem algo a temer.
Porque a autoridade foi imposta na sociedade justamente para punir o mal. Porque não há ideia de Estado aqui, de governo. No mundo ideal, o governo ideal, na política que funciona, o Estado deveria servir para preservar a vida em sociedade. Então, num governo regido segundo a vontade de Deus, o princípio supremo para que as coisas possam reger a convivência naquela sociedade é o princípio da vida. O governo deveria lutar pela preservação da vida na sociedade. O governo também ele é um instrumento para refrear o avanço do pecado. A cada crime cometido, a cada atrocidade feita, a cada morte acontecida, o governo, através da sua justiça, deveria punir o mal para se tornar exemplo e esse mal ser arrefecido, diminuído pela severidade da punição desse governo. Fazendo isso, o mal se avançaria de maneira mais lenta. Fazendo isso, as pessoas temeriam mais a fazer as coisas erradas. Agora, hoje, por que as pessoas não temem fazer as coisas erradas? Porque na maioria das vezes a lei não funciona. Ou pelo menos não funciona para os mais pobres, não funciona para os mais fracos. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Mas Paulo não está chamando aqui para nós fazermos um exame do atual governo, do governo que passaram. Paulo não está chamando nós para pensarmos em quem nós vamos votar na eleição dos anos que... Paulo está dizendo que o governo que vocês têm, as autoridades que estão instituídas acima de vocês, é obra de Deus para abençoar ou para punir o povo que está debaixo dessa autoridade. E aí sim você pode ser levado em reflexão. As autoridades que governam sobre nós hoje nos promovem o bem ou nos promovem o mal? Resposta individual de cada um. Agora, se você chegar à conclusão de que esse governo conspira contra nós, você automaticamente vai ter que chegar à conclusão de que nós merecemos o governo que temos, e nós só merecemos o governo que temos, porque antes de ele entrar no governo, nós pecamos sem precedentes. E aí, qual foi o nosso pecado? Idolatria? Qual foi o nosso pecado? Esperança em alguma coisa terrena? Qual foi o nosso pecado? Tirar Deus do trono e colocar outra coisa criada? Podemos pensar sobre isso. Mas o argumento de Paulo aqui é: vocês têm as autoridades que merecem, porque Deus use tantas autoridades do bem quanto do mal para fazer justiça ao povo que está debaixo das autoridades. Então, em segundo lugar, as autoridades não só têm origem divina, foi Deus que instituiu, mas também têm propósitos divinos. É Deus quem usa as autoridades para trazer justiça ao povo. E do versículo 5 ao versículo 7, ele vai dizer sobre a nossa motivação de obediência. Porque nós podemos ser levados a julgar se devemos ou não obedecer, dependendo de quem ou não está no governo. Olha o que ele diz a partir do versículo 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. A motivação da nossa obediência às autoridades não pode ser levada pelas nossas opiniões. Terceiro argumento de Paulo, por que o cristão tem que ser submisso às autoridades, é a seguinte: vocês, ao serem submissos às autoridades, vocês não estão diretamente sendo submissos a ela, mas submissos a Deus que instituiu elas. E quando vocês querem se rebeliar contra as autoridades, vocês também estão se rebeliando, em primeiro lugar, contra Deus. Vamos juntar para fazer um protesto.
Vamos juntar para fazer um montinho. Vamos tomar o governo na força do nosso próprio braço. Vamos fazer alguma coisa. Não é contra carne e sangue que nós estamos lutando. A nossa guerra não é desse mundo. É claro que há coisas figuradas, há pessoas físicas, agentes de Satanás, que são usadas para prejudicar o povo, mas acima ou por detrás daquela figura, há uma batalha espiritual acontecendo, e nada do que está acontecendo, acontece fora do controle, do governo e do domínio de Deus. Esse governo que está aí, eu não vou obedecer não. Criaram uma lei agora, essa lei aí eu vou quebrar. Quando você se revolta contra as autoridades, você está se revoltando contra o próprio Deus. É Paulo que está dizendo. O cristão não deve obedecer às autoridades simplesmente por medo da punição, mas pela consciência de que ele está servindo a Deus. Por isso nós pagamos impostos. Por isso nós respeitamos a lei, por isso nós honramos e oramos pelos governantes. E aqui eu abro parênteses: vocês têm orado pelos seus governantes? Ou vocês oram pelos governantes só dos seus próprios interesses? Nós não devemos orar ou honrar os governantes porque eles são perfeitos, mas devemos honrar, segundo Paulo, porque entendemos que eles estão debaixo de um propósito divino. Longe de mim tocar em Saul. Aprendam com Davi. Porque se está naquele lugar, foi Deus quem colocou, gente. Se assumiu determinada posição, se almejou, angariou determinado poder, foi Deus que colocou. E aí quando nós obedecemos e honramos, nós honramos de tabela o próprio Deus. Mas se nós por algum motivo resolvermos desonrar, rebeliar, fazer revolta, nós estaremos fazendo isso contra o próprio Deus. A nossa luta não é desse mundo, o nosso reino não é desse mundo, o plano de governo que nós acreditamos não é um plano de governo para este mundo. O reino a qual nós lutamos é um reino espiritual. O reino pelo qual nós levantamos bandeira é um reino que dá a outra face. O reino pelo qual nós defendemos é que o rei deu a sua vida no lugar de muitos, porque ele não imaginaria viver sem muitos, e antes de matar muitos, ele escolheu morrer. Nós somos de um reino que o rei morre ao invés de matar. Nós somos de um reino que o reino ele é expandido pelo amor e não pela espada. Nós somos de um reino que a única arma que nós usamos é a arma da palavra. E nós precisamos entender isso, meus irmãos, porque senão nós vamos cair em qualquer cilada que o diabo tenta nos colocar. E aí aparece alguém como uma esperança política para o Brasil. Esse é o nosso Salvador. Não era esse, agora é o próximo. Quem vai ser o próximo? Esse aí. Agora vamos todo mundo nesse. E não foi também, vai ser o próximo. Agora, irmãos, nossa esperança não está nesse mundo. O nosso reino não é deste mundo. A expectativa de uma vida melhor, a esperança de que tudo vai melhorar, só vai acontecer quando o nosso Cristo voltar. Porque o nosso rei não é César, o nosso rei não é Lula, o nosso rei não é Bolsonaro, o nosso rei é Jesus Cristo de Nazaré. E é por ele que nós vivemos e morremos. Nós não estamos aqui em nome da pátria dispostos a matar e morrer, não. Por Jesus ninguém tem que matar. Por Jesus ele só nos chamou a morrer. Nós fazemos parte de um reino que os valores são totalmente invertidos. Nós estamos estudando Apocalipse e vocês estão vendo. Jesus o tempo todo está dizendo, aquele que perder vai ganhar, aquele que morrer vai viver, sempre é o contrário. Mas por que em determinado momento nós achamos que nós podemos dominar aqui na terra?
E a igreja se envolve em projetos políticos, a igreja sobe em palanques políticos, a igreja discursa a favor de determinados políticos, porque nós trocamos a nossa vocação. A qual rei nós servimos? O que Paulo está dizendo para nós aqui é que nós devemos ser sujeitos às autoridades, porque acima de tudo ela tem origem divina. Mesmo quando são ruins, ela cumpre o propósito de Deus. E nós devemos obedecer como quem obedece a Deus. Em tempos de polarização e rebeldia, meus irmãos, o cristão deve ser um exemplo de integridade, respeito e equilíbrio. Submissão não é idolatria ao Estado, é obediência ao que Deus mesmo constituiu. Que Deus nos livre do cenário político de 2026, como foi 2022. Igrejas divididas, famílias divididas, casas divididas, irmãos divididos. O cristão, no meio disso, deve ser o pacificador. De que lado o cristão deve estar, pastor? Do lado que você quiser. Não estou aqui para fazer curral eleitoral para ninguém. Mas, acima de qualquer opinião que você tenha que dar, saiba que a sua maior responsabilidade é apaziguar e não jogar gasolina no fogo. Nós somos chamados a sermos pacificadores, equilibrados, respeitadores. Lá fora o mundo está caindo, lá fora o mundo está quebrando o pau, mas aqui dentro nós estamos pensando coisas diferentes, mas um sentando na mesma mesa que o outro. Nós temos opiniões políticas diferentes, mas pegamos na mão, sentamos na mesa, comemos do mesmo pão, porque acima de tudo nós somos irmãos. E o reino na qual nós fazemos parte não é o reino desse mundo. O nosso candidato a governar o mundo não é um candidato oferecido pela política. O nosso candidato já governa. O nosso rei já está no trono. Ele já exerce o domínio. Você só não consegue enxergar às vezes. A segunda lição que Paulo vai nos dar nesse capítulo 13... se encontra do versículo 8 ao versículo 10. Lembrando que ele está aqui respondendo à pergunta: como nós podemos viver o evangelho na nossa prática, na vida prática? Aí ele respondeu: em primeiro lugar, se submetendo às autoridades. E em segundo lugar, versículo 8 a 10, amando, porque o amor é o cumprimento da lei. Versículo 8 diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Paulo fala de uma dívida aqui contínua: amar. É interessante que Paulo tratou até o capítulo 11 de um monte de dívida, né? Ou melhor, de uma dívida só que Jesus pagou, a dívida do pecado. Lembram da cena que nós estávamos num lado do banco dos réus? Deus estava no trono, cobrando de nós os crimes, os pecados que nós cometemos. Nós tínhamos uma dívida a pagar, não tínhamos condições de pagar. Jesus pagou a nossa dívida, trocamos de lugar. Agora parece que Paulo está assim, entre linhas, dizendo: olha, vocês não têm que pagar mais o preço do pecado, mas tem uma dívida que vocês têm que pagar. A dívida de amar uns aos outros, como Cristo os amou. E aqui Paulo fala que essa dívida nunca vai ser paga. Essa dívida nunca acaba. Porque não é você só amar hoje e amanhã está quitado. Não é só fazer uma semana pela pessoa e depois ela que se vire com as forças próprias. É amar o quanto for necessário, é amar o quanto der para amar, é amar ininterruptamente. Paulo está dizendo: não devam nada a ninguém, exceto o amor.
Todas as outras contas, todas as outras dívidas podem ser quitadas, mas a dívida que nós temos de amar as pessoas, ela é permanente. Algumas pessoas estão tentando pagar o preço para ir morar no céu. Outras pessoas estão tentando pagar o preço dos seus pecados. Outras pessoas estão tentando pagar o preço da sua prosperidade. Se eu der 10, vou ganhar 100. Se eu der 100, vou ganhar 1000. Elas estão o tempo todo tentando pagar o preço. Mas Paulo não leva em nenhuma consideração essas tentativas de pagar o preço. Você não precisa pagar o preço para ir morar no céu, porque ele já foi pago. Você não precisa pagar o preço pelo seu pecado, porque ele já foi pago. Você não precisa pagar o preço pela prosperidade, porque ela é bênção espiritual que já nos foi concedida em Cristo Jesus. O interessante é que nenhuma dessas pessoas está interessada em pagar a única dívida que Paulo diz que nós temos. A dívida do amor ao próximo. A dívida de amar incessantemente, a dívida de amar sem calcular os custos. E a dívida do amor ao próximo, a dívida de amar os nossos semelhantes, ela é permanente porque ela sempre há mais. Se nós amamos uma pessoa hoje, amanhã tem outra pessoa para nós amarmos. E se nós damos amor a essa pessoa, aparece outra pessoa com necessidade. E a vida cristã é esse amor deliberado, é se doar em primeiro lugar, até em detrimento de você mesmo. Então, como nós vivemos o Evangelho na nossa vida? Amando as pessoas como se tivéssemos uma dívida que nunca se acaba. Mas por que eu tenho que fazer isso para essa pessoa? Essa pessoa não faz nada para mim? Não é para ela que você está fazendo. Por que eu tenho que dar a cesta básica? Por que eu tenho que dar a oferta? Por que eu tenho que contribuir com alguém que está em necessidade? E essa pessoa não vai me retribuir depois? Não é para ela que está fazendo. O que Paulo está dizendo aqui é que o princípio norteador do amor não é o alvo do amor a qual vai ser amado, mas é a fonte do amor que nos amou. Vou repetir isso aqui. O princípio que rege a nossa capacidade de amar ao próximo não é o alvo desse amor que vai ser amado, a pessoa, não é ele que determina, mas é a fonte do amor que nos amou. Nós só amamos à medida que fomos amados. Nós só conseguimos dar à medida que recebemos. Nós só compartilhamos daquilo que Deus nos deu. Então, meu irmão, se você não consegue amar o diferente, se você não consegue amar aquele que pensa o oposto, se você não consegue amar aquele de outra denominação, meu irmão, você não entendeu ou não recebeu o amor de Cristo em sua vida ainda. Versículos 9 e 10, ele vai mostrar para nós qual é a essência da lei, que é o próprio amor. Diz assim a palavra de Deus: pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, todos os mandamentos se resumem em um preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Você quer cumprir a lei? Você quer passar no crivo de Deus? Você quer obedecer a Deus agora que você já foi alcançado? Não para ser salvo mais, nós já passamos disso. Nós não obedecemos para ser salvo, nós não obedecemos para conquistar a salvação. Nós já fomos salvos, Ele já nos conquistou e agora nós obedecemos por amor. Como que eu obedeço, pastor? Amando. Porque quando você ama o próximo, você não adultera com o cônjuge dele. Quando você ama o próximo, você não tira a vida, a coisa mais preciosa que Deus deu a ele. Quando você ama o próximo, você não tira, subtrai, furta alguma coisa da pessoa que não lhe deu. Quando você ama o próximo, você não cobiça aquilo que não é seu, você não inveja aquilo que é do outro, porque você entendeu que aquilo que ele tem é reflexo da bondade e da misericórdia de Deus na vida dele, e se Deus quisesse te dar, ele teria te dado. Portanto, todo e qualquer mandamento que você tentar cumprir diante de Deus, ele tem um princípio: o amor.
Se você ama o próximo, você não faz mal a ele. Se você ama o próximo, você não quer furtar a ele. Se você ama o próximo, você não quer prejudicar a ele. Amando o próximo, você cumpre toda a lei. Amando o próximo, você entende a essência da lei. Porque o amor é o cumprimento da lei. Quem ama não pratica o mal. Quem ama promove o bem. Oh, meus irmãos, como nós precisamos bater nessa tecla com cristãos, né? Como nós precisamos falar e refalar e dizer de novo sobre amor ao próximo a cristãos que receberam amor de Deus. Porque o mundo lá fora não amar não me assusta. Você fazer alguma coisa para a pessoa e ela não dizer nem obrigado, não me assusta. Essa é a natureza dele. A natureza do homem carnal é pagar o mal com o mal. A natureza do homem caído é retribuir a medida que lhe foi dada. O problema é que quando nós retribuímos o bem com o mal, isso nem o mundo faz, só demônios são capazes de fazer isso. Demônios pagam o bem com o mal. Homens naturais pagam o bem com o bem. Agora, é característica divina pagar o mal com o bem. Só filhos de Deus podem pagar o mal com o bem. Homens natural pagam o bem com bem e mal com mal. Demônios pagam o bem com o mal, mas só filhos de Deus, só Jesus Cristo, só o Espírito Santo agindo em nós, pode nos fazer capazes de pagar o mal que fizeram a nós com o bem retributivo. Isso é ser filho de Deus, meus irmãos. É quando nós formos feridos, dar a outra face. É quando nos cobrarmos impostos, darmos a túnica também. É quando nos penalizarmos, andarmos 2 milhas. E Paulo disse na quarta-feira passada, fazendo assim, amontoará brasas sobre a cabeça dele. É quem faz o mal que fica de cabeça doendo. É quem faz o mal que fica de consciência pesada. É quem faz o mal que deita no travesseiro e a sua orelha esquenta. Não é quem faz o bem. Não tem prejuízo para quem faz o bem. Não há negócio ruim para quem te fez o mal e você lhe pagou com o bem. Ninguém é prejudicado por fazer o bem, meus irmãos. Paulo está o tempo todo nos ensinando que a nossa resposta a Deus é o amor àquele que nos odeia. Nós amamos a Deus, amamos os irmãos e amamos os inimigos. Esse é o culto que agrada a Deus. Essa é a forma de viver o Evangelho na prática. Essa é a maneira que nós colocamos aquilo que entendemos na nossa vida. E se não colocamos na vida, por que não entendemos? E se não entendemos, o que nós estamos fazendo aqui? Quarta após quarta, domingo após domingo, dia após dia, martelando na sua cabeça, e você não deixa essa voz entrar. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, Paulo vai mostrar para nós também uma terceira forma de vivermos o Evangelho em nossa vida, versículos 11 a 14. Versículos 11 a 14, Paulo vai nos dizer que viver à luz da vinda de Cristo também é uma forma de colocarmos em prática o Evangelho aprendido. Versículos 11 e 12a diz o seguinte: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Paulo está nos falando aqui em primeiro lugar, se nós queremos viver o Evangelho na prática, e se viver o Evangelho na prática é viver à luz da volta de Cristo,
O primeiro argumento que Paulo levanta para nós é: vocês precisam despertar. Olha o que ele diz no versículo 11: chegou a hora de vocês despertarem do sono. Vocês estão achando que o mundo está brincando de guerra, né? Vocês estão achando que Satanás está de brincadeira contra a igreja. Vocês estão achando que os desejos, a carne, o mundo, está brincando de tentar vocês. É hora de vocês despertarem do sono. Porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Aqui Paulo está usando a ideia de que a demora da vinda, na nossa perspectiva, pode esfriar a nossa fé. Então, algumas pessoas que achavam que Cristo voltaria antes dos anos virarem, 1999 para 2000, né? Não, Jesus volta em 2012, aí depois mudou, e vai, o fim do mundo, quando vai acontecer? Quanto mais próximo nós achamos que a vinda de Jesus está, mais alerta nós ficamos. Mas a nossa mente, o quão mais distante está, mais frios espirituais nós ficamos. E aqueles que dizem assim: desde que eu nasci estão falando que Jesus está voltando. Eu vou curtir minha vida, eu vou para a discoteca que eu nunca fui, eu vou dançar, vou pular, vou... Vai, abençoado, vai. Paulo está alertando: você está mais próxima da salvação agora do que quando estava no início. Calcula o custo. Coloca na balança de onde você saiu e aonde você está. O que você era e quem você é, aonde você está na caminhada e aonde você estava. Não é hora de pensar em retroceder a essa altura do campeonato. Você já passou dos 30, você já não é mais mocinha. Já passou dos 50, não é hora mais de errar. Já passou dos 70, você tem que firmar os pés com Jesus. Não é hora de vacilar. A salvação está mais próxima agora do que quando estava no início. Quando você acreditou, tudo parecia maravilha, parecia que Jesus ia voltar semana que vem. Mas o tempo foi passando, você foi endurecendo, você foi se esfriando. E Paulo está dizendo: a noite está quase acabando, o dia já está chegando, não é hora de voltarmos atrás, não é hora de pensarmos no que deixamos, não é hora de calcularmos a vida que nós perdemos fora da igreja, porque nós estamos mais próximos da volta de Cristo do que qualquer um daqueles que se encontram lá fora. Nós precisamos nos despertar, porque Cristo volta a qualquer momento. Então, viver o Evangelho na prática é viver à luz de Cristo, despertando-nos, estando alerta espiritualmente o tempo todo. Mas, em segundo lugar, versículo 12b e 13, ele nos dá outro argumento para nós vivermos esperando Jesus a qualquer momento. Olha o que ele diz, versículo 12b. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Se vocês querem viver o Evangelho na prática, vocês precisam estar acordados espiritualmente e rejeitando as obras das trevas. Aqueles que esperam o dia do Senhor, aqueles que aguardam ansiosamente a sua volta, aqueles que têm a sua esperança, não no político A, não no plano de governo B, mas em Cristo Jesus, devem estar esperando a qualquer momento Jesus voltar para colocar fim no sofrimento. E se você está esperando essa volta, se você está esperando esse dia, se você está ansiosamente aguardando essa vinda, você precisa abandonar as práticas pecaminosas. Ele cita algumas, e entre outras, orgias, imoralidades, contendas, invejas, excessos. O Evangelho, a fé verdadeira, se manifesta em uma vida limpa, coerente e sóbria. Nós não somos salvos pelas obras.
mas as nossas obras testificam de que um dia nós fomos salvos. As nossas obras não são para conquistar a salvação. Nós não abrimos mão dos prazeres mundanos, dos prazeres da carne. Nós não abrimos mão daquilo que pode levar contenda. Nós não fazemos isso para alcançarmos a Cristo ou sermos salvos. Nós já fomos, Cristo já é nosso e nós somos dele. Agora, se nós realmente somos de Cristo e Cristo é nosso, nós não nos colocamos, nós não nos embaraçamos, nós não nos amarramos nas cordas do pecado. Nós evitamos o mal, nós fugimos da aparência, nós não caímos em armadilhas, porque nós estamos rejeitando as obras das trevas, nós estamos vivendo como aqueles que vivem à luz do dia. Aqui, Paulo está usando a imagem de um ladrão que espera a noite cair, aonde a luminosidade é pouca, aonde as pessoas do lado de fora são quase nenhuma, as pessoas não conseguem enxergar aquilo que está nas trevas, então os bandidos usam a escuridão para fazer a maldade que eles não teriam coragem de fazer à luz do dia. Mas o argumento de Paulo é o seguinte: o tempo todo é dia para o cristão. Paulo está dizendo assim, se os ladrões esperam o dia acabar e a noite chegar para agirem de maneira ruim, vocês não são assim. Porque vocês são iluminados pelo sol da justiça. Os olhos como chama de fogo estão sobre vocês 24 horas. Para o cristão não existe dia e noite. Vocês não se comportam diferente quando ninguém está te vendo. Vocês devem se comportar como aqueles que estão diante da luz, porque Deus está o tempo todo diante de nós. É isso que Paulo está defendendo, meus irmãos. Paulo está dizendo que nós não somos seres das trevas, nós não agimos às escondidas, nós não esperamos ninguém estar percebendo para fazer o que nós queremos. Porque muitos de nós somos assim, né? Enquanto estão nos observando, somos santos. Mas na primeira oportunidade que nós estamos sozinhos, que ninguém vai nos pegar, que nós podemos subtrair sem ninguém saber, Deus não me dá essa oportunidade, está repreendido em nome de Jesus, né? Nós precisamos viver como aqueles que vivem debaixo da luz, o tempo todo é dia, Deus está de olho em nós o tempo todo. E se Deus está de olho em nós o tempo todo, por que nós esperamos as pessoas não verem, para nós fazermos aquilo que nós não temos coragem de fazer enquanto eles estão nos olhando? Quem é mais importante para você, as pessoas ou Deus? Por que você se preocupa em cobrir as suas obras das pessoas, se de Deus, que é quem realmente importa, você não consegue encobrir? Por isso eu já deixo tudo às claras mesmo, né? Eu sou assim, assim, assado, então não tem aqui trevas. O pastor tem pecado, muitos. O pastor, defeitos demais. Estou em aperfeiçoamento. Agora, quando nós deixamos as claras, né, que aqui não é ideia de perfeição mesmo não, é a ideia de que as pessoas vejam quem você é. Você não é aquilo que as pessoas veem 1 hora aqui por semana. Você é aquilo que é quando ninguém está te vendo. E Deus te abençoará ou não, não mediante a quem você é aqui 1 hora, mas mediante aquilo que você é quando ninguém está te vendo, que é a maioria do tempo. Eu vou para a igreja, e lá na igreja eu vou levantar a mão, lá para a igreja eu vou ajoelhar para orar, lá na igreja eu vou cantar, e vou pegar água, e vou fazer tudo. Para que você está fazendo isso? Não, porque Deus viu como eu não estou nem fazendo para as pessoas não, eu estou fazendo para Deus. Deus viu como eu servi hoje, eu estou exausto. Deus não te abençoa mediante o que você faz 1 hora no templo. Fariseu. Deus se relaciona com você mediante aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Quem é você quando as câmeras não estão diante de você? Quem é você quando a luz não te pega? Quem é você quando você tem a oportunidade de fazer sem ser pego? Quem é você?
Espero que você seja um cristão que viva debaixo da luz. E a luz que Paulo está dizendo que é a luz da vinda de Cristo. Jesus Cristo pode voltar e te pegar com o pé na jaca. É isso que Paulo está dizendo. Aqueles que vivem debaixo da luz da vinda de Cristo, e Jesus pode te pegar naquele momento que você achar que ninguém estava vendo. Agora não tem como dar errado. Essa é a oportunidade de mudar de vida. É naquele momento que Jesus pode voltar. Pense nisso antes de pecar. Mas em terceiro lugar aqui, versículo 14, ele nos dá uma terceira orientação de como vivermos o Evangelho à luz da vinda de Cristo. Versículo 14 diz assim: ao contrário de quê? Das obras que ele citou no versículo 3. Orgias, 13. Orgias, bebedeiras, imoralidade, depravação, desavença, inveja. Não façam isso. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Se vocês rejeitam as obras das trevas, versículos 12 e 13, vocês precisam colocar algo no lugar. Se vocês não têm obras das trevas ou não devem gostar delas, vocês devem revestir-se das obras de Cristo. Para não ficar vazio aí, sabe? Essa mente vazia que é a oficina do chifrudo, você coloca alguma coisa de Jesus aí. Coloca a palavra, coloca a oração. Vai sair uma língua estranha aqui, você viu, né? Coloca a oração, coloca jejum. Nós precisamos entender que nenhum recipiente fica vazio. Se ele não está cheio das obras de Cristo, ele está cheio de outra coisa. Aí Paulo está dizendo: não adequem-se às obras das trevas, rejeitem as obras das trevas. E no lugar, Paulo, eu coloco o quê? Revistam-se, portanto, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. O cristão não é aquele que só evita o mal, mas é aquele que não faz o mal e se reveste do bem. Se revestir de Cristo aqui é colocar a capa de Cristo, é colocar a máscara de Cristo, é se fantasiar de Jesus Cristo, mas não uma fantasia de imagem, não uma fantasia de aparência, mas o seu caráter e o seu poder sendo transformado em nós. Aqui Paulo está dizendo a imagem seguinte: olha, imite a Cristo até você se parecer com Ele. E o engraçado é que nós temos a palavra por imitar como pejorativa, já perceberam isso? Fulano de tal imita ciclano. Quando eu comecei a pregar, eu imitava alguns pregadores. Normal, eu era menino, gente. Aí a gente pregava assim: olha, você está imitando fulano de... Não vou nem falar aqui para vocês escandalizar quem era. Está imitando fulano, parece fulano de tal pregando. Isso deveria ser o quê? Um elogio. Aquela pessoa, o menino, viu naquela outra pessoa uma referência e tenta se assemelhar a ela para ser mais parecida com ela, porque aquela referência tem que ser a imagem de Cristo. Isso deveria ser bom, mas por algum motivo nós rejeitamos a imitação. Quando nós éramos pequenos e alguém imitava a gente ficava com raiva. Não me imita não, por quê? Né? Vocês não eram assim não, é só eu, né? E eu amava imitar e remedar, né? Que é você falar a mesma coisa que ela falou, só que com uma vozinha diferente. Nossa, isso causava... Eu tenho uma tia que é não muita diferença de idade de mim, então eu implicava muito com ela. Ela foi a minha irmã mais velha que eu não tive. E aí, meu irmão,
Eu imitava ela e ela ficava brava da vida, né? Imitava e remedava. Mesmo o que ela fazia, eu fazia, o que ela falava, eu falava. Só que nós pegamos isso como pejorativo. Mas a doutrina da imitação de Cristo é algo presente nas Escrituras o tempo todo. Paulo nos convida a imitar a Cristo o tempo todo. Não só a Cristo, mas Paulo nos convida a imitar Ele. Sabe aquela brincadeira que a gente fazia com a criança, siga o mestre? E aí o que o mestre fazia, você tem que fazer também, e aquele que não conseguiria fazer, perde, e o último que ficar vai ser o próximo mestre. Não era assim? Parece que Paulo fala assim, olha, estamos brincando de siga o mestre. Nesse exato momento eu sou o mestre. Em determinado momento eu fui seguidor do outro mestre. Você agora tem que fazer tudo o que eu faço. E daqui a um tempo, você vai ser o próprio mestre. É isso que Paulo está ilustrando para nós aqui. Revistam-se de Cristo, imitem a Cristo, finjam que vocês é Cristo, até vocês parecerem com Ele. Faça o que Cristo fazia, fala o que Cristo falava, haja como Cristo agia, e então vocês estarão se revestindo dEle, se parecendo com Ele, se assemelhando a Ele. Esse é o alvo de toda a teologia cristã. A teologia que nós aprendemos do capítulo 1 ao capítulo 11 tem que surtir efeito na nossa vida para nos deixar mais semelhantes com Cristo. Teologia que nos deixa mais arrogantes, teologia que nos deixa mais desumilde, teologia que nos deixa odiando aqueles que pensam diferente, não é teologia de Cristo. Tudo aquilo que nós aprendemos, quarta após quarta, EBD após EBD, domingo após domingo, deve produzir em nós pelo menos 0,01% a mais na assemelhação à imagem de Cristo que está sendo forjada em nós pelo Espírito. Se isso não estiver acontecendo, meus irmãos, é jogar pérola aos porcos. Se isso não estiver acontecendo, a nossa reunião aqui é vã. Se você não estiver vindo aqui ouvir para colocar em prática o que vocês estão aprendendo da palavra de Deus, não de mim, vocês estão desperdiçando o tempo de vocês. Porque aqui nós somos chamados a brincar de siga ao mestre. E Cristo é o mestre, suas palavras é o modelo, suas ações é o que nós temos que seguir. E ele disse, assim como vocês me seguem, vocês terão outros seguidores, e eles seguirão vocês, e outras pessoas seguirão eles, e assim ininterruptamente, através do discipulado, através da imitação, todos serão a imagem e semelhança de Cristo. Por isso que quando a gente começa a passar muito tempo junto, algumas coisas começam a ficar parecidas com a gente. Aí você vê a Rosângela dando bom dia aqui na EBD, ela diz, bom dia meus irmãos, vocês estão bem? Esse vocês estão bem é de quem? É meu. Mas não foi eu que inventei, peguei de alguém. E assim vai passando de geração em geração, de discípulo para discípulo, filhos de Cristo imitando a Jesus o tempo todo. Se eu arrumasse uns 2, 3 aqui que me imitassem na pregação também, eu ia falar, não, você tem que fazer desse jeito para ficar melhor, né? Mas eu mexo demais, a Sara reclama, não dá para tirar uma foto, então não dá para imitar eu, é muito difícil. Mas voltando para o texto aqui, meus irmãos, a ideia que Paulo está trazendo para nós, fechando o capítulo no versículo 14 do capítulo 13, é a seguinte: tudo isso que nós falamos, toda a teoria do capítulo 1 a 11, toda a teologia, doutrina e ensinamento precisa desembocar, desenvolver, cooperar para a formatação da imagem de Jesus Cristo em vocês. Eu sou batista e eu acredito que salvação não se perde.
Tá, e como que você usa isso? Ah, eu uso, se salvação não perde, eu vou por aí de boteco em boteco, bebendo as doses, eu vou de prostíbulo em prostíbulo, deitando, eu não perco a salvação mesmo, o pastor falou. Pois é, você não entendeu nada ainda. Você usa a doutrina para justificar os seus próprios prazeres. Olha o que Paulo diz no finalzinho: vocês ficam premeditando como satisfazer os desejos da carne. Depois que vocês aprenderam que não perde a salvação, vocês acham que podem sair por aí pecando com qualquer um, que Jesus Cristo não vai cobrar de vocês. Vocês não entenderam nada ainda. Ah, depois que eu me tornei batista, comecei a ler a Bíblia, eu comecei a rejeitar os irmãos pentecostais, comecei a rejeitar os irmãos que não acreditam como eu, os irmãos presbiterianos que batizam crianças e os outros, e aí você começou a rejeitar as pessoas por causa da sua teologia. Paulo está dizendo que é o contrário, por causa da teologia, você deveria amar mais as pessoas. Cristo deveria te aproximar das pessoas e não te afastar. Começou a ler a Bíblia e parou de frequentar a casa da mãe no final de semana. Por quê? Ah não, pastor, porque só eu que tenho de crente lá. É lá que Cristo quer você. Não, virei cristão. Eu trabalhava na escola, né? Aí teve uma mãe que falou assim, minha filha é crente, ela não vai para a Universidade Federal. Falei assim, você tem muita pouca confiança no discipulado seu com ela, né? Você acha que um professor ateu com uma aula vai desfazer tudo que você fez durante 20 anos? Se você não conseguiu construir uma base sólida nessa menina em 20 anos, você acha que daqui para frente adianta? Você não entendeu nada ainda. Meus irmãos, nós não nos afastamos das pessoas depois que nos encontramos com Cristo. O encontro com Cristo deveria nos aproximar das pessoas. Ah, eu não vou mais nessa reunião dessa escola porque só tem ateu, só tem quem não é da minha igreja, só tem quem pensa diferente. Meu irmão, Jesus te quer lá. Você não acha que a sua ideia é tão boa? Esteja no meio para influenciar. O relacionamento com Cristo não nos exclui da sociedade, pelo contrário, Ele nos coloca. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós não somos o sal do saleiro, nem a luz do luzeiro. A luz só tem função aonde não há luz, o sal só tem função aonde não há sal. Nós somos chamados para estar no meio do povão. Ah, eu não vou passar naquela rua ali, porque aquela rua ali só tem cheio de boteco. Passa lá, abençoado. Quem sabe o seu espírito sai expulsando uns espíritos cachaceiros por ali. Ah, eu não vou na casa de fulano de tal, que fulano de tal é espírita. Vai, meu filho, vai. Quem sabe com você entra o Espírito Santo naquela casa e ela sente uma coisa que ela nunca sentiu, uma paz, um alívio, que ela está esperando só você entrar lá. Por que nós somos assim? Por que a nossa teologia nos separa das pessoas? Por que a nossa crença, a nossa fé nos faz achar que nós somos melhores de quem pensa diferente? Paulo está quebrando o nosso orgulho teológico. Paulo está quebrando aquilo que nós sabemos sobre doutrina. Paulo está quebrando aquele orgulho que nós temos por sermos batistas ou estudarmos a Bíblia. Se estudar a Bíblia não te torna mais humano, você está estudando errado. Se estudar a Cristo não te torna mais parecido com Ele, você está estudando errado. Nós podemos saber sobre justificação, santificação, glorificação, sobre predestinação, sobre eleição, sobre o que você quiser. Se isso não te tornar uma pessoa melhor, meu irmão, jogue isso no lixo e comece tudo de novo. Nós precisamos aprender que a teologia deve produzir em nós caráter de Cristo. O estudo bíblico deve nos tornar mais parecidos com Cristo. A doutrina deve nos fazer mais parecidos com Ele. Para encerrar, Romanos 13 vai nos mostrar que o verdadeiro culto a Deus, fazendo referência aqui a Romanos 12, se expressa numa vida submissa, amorosa e separada.
Separada não no sentido de exclusiva, mas separada no sentido de santa. Você está no mundo, mas não é contaminado pelo mundo. Seu ambiente de trabalho é caótico, mas você é a luz naquele lugar. A sua família só fala palavrão, mas você é a voz sensata naquele meio. Ah, não, vou parar de ir nas festas de fim de ano da minha família, porque só tem carro de som e cachaça lá. Não, você é a luz que vai brilhar no meio daquelas trevas. Você é o sal que não vai deixar aquela família se perder. Você é Cristo, que eles não conseguem ver. Lá em casa, encerro aqui, é um dilema, né? Sou só eu e meu avô que é crente. O resto é tudo criado na igreja, mas naqueles moldes anos 80. Então meu tio foi excluído da igreja porque ele passou no meio da pracinha. Minha avó foi excluída da igreja porque ela usou uma camisa que tinha uma estampa, não era lisa. Desse nível assim, né? E aí saíram da igreja e se revoltaram. Hoje, só Jesus na causa, né? Todo final de ano eles vêm de São Paulo para cá, a gente se reúne, aluga um sítio e passa uns dias no sítio. Geralmente eu calculo Natal com a família da Sara, final de ano com a minha família. Aí chego lá, é só música do jeito que vocês imaginam, desse jeito aí mesmo. E é sonzão, é cerveja, e eu lá na minha Coca-Cola zero. Aí eu vou para a piscina, meu avô não vai não, né? Meu avô, para ir na piscina só de calça social, camisa social. Então ele não vai, eu acho. E aí eu vou para a piscina e tal, e brinco de bola com eles, jogo vôlei com eles. Aí agora eu tenho 2 primos que começaram a frequentar uma igreja. Aí são meninos ainda na fé, recém-convertidos. Batizaram lá, mas estão indo na igreja, glória a Deus por isso. Só que no final de ano, Satanás atenta e a carne é fraca. Aí os meninos beberam, os meninos dançaram, tal. Aí minha mãe, a língua dela é desse tamanho, minha mãe disse assim, ó, por isso que eu não sou crente, ela fala desse jeito. Quando eu chego, a minha mãe, ela tem salão, né? Ela faz unha, então ela sabe da fofoca da cidade toda. Quando eu chego lá, se tiver alguma fofoca de crente, ela me conta para me cutucar. Ó, o irmão fulano de tal fez isso. Ela é desse nível de cobra. Aí ela falou assim, ela veio para mim, ó, por isso que eu não sou crente. Se for para mim ser crente igual fulano de tal e fulano de tal, tá. Tá bom, né? Eu falo com ela, miserável. Eu estou aqui o tempo todo e você não quer ser crente como a mim, não. Você quer pegar os maus exemplos para desculpar por que você não é crente, tá bom, tá? E às vezes, meus irmãos, nós somos a referência, voltando para a nossa reflexão, nós somos a referência que as pessoas precisam ter para ser crente. Porque a maioria das referências é a seguinte, se for para ser crente igual ciclano, Deus me livre. Se um dia eu for crente, eu não vou para a igreja de fulano. Se um dia eu ser crente, eu não quero ser como Bertrano. Por quê? Porque é mau testemunho, irmão. E aí você, que eu quero crer que você é santo, você é regenerado, nascido de novo, filho de Deus, você não quer mais frequentar alguns lugares, porque você acha que aquele lugar não está apto para você. Você acha que se Jesus estivesse na terra hoje, aonde ele estaria? Eu ia falar isso aqui agora. A irmã Sheila e a irmã Eli estavam comigo no sábado, e nós fomos para Cracolândia de Ipatinga. Aí tem uma rua na Cracolândia que chama Rua do Buraco. Não pergunte por que chama Rua do Buraco. Mas lá é um prostíbulo atrás do outro. Várias plaquinhas de hotel, que de hotel não tem nada. Ali dentro é antro de droga e prostituição. E aí, nós passando por aquele lugar, você acha que Jesus estaria dentro da igreja ou Jesus estaria lá? Lá, com certeza.
Aí fala, não, eu não passo ali não, ali é cheio de nóia, cheio de drogado, eu não vou passar naquele lugar ali não, Deus me livre, meu irmão. Às vezes o que aquela pessoa precisa é de uma luz ali para ser esclarecida, né? É ver alguém passando com a Bíblia aqui ainda tem crente que anda com a Bíblia debaixo do braço? Tem não, né? Acabou, agora é só no celular, né? Passa alguém na rua lá com a Bíblia debaixo do braço, e aquele cara, que a maioria deles já foram evangélicos, vai pensar assim, um dia eu estava indo de Bíblia debaixo do braço para a igreja, agora eu estou aqui, Jesus, me dá novamente a oportunidade. Você não falou nada, você só passou lá, ele viu você, ele lembrou de alguma coisa, o Espírito Santo trabalhou, você nem precisou abrir a boca, você só precisou estar no lugar certo, na hora certa. Mas não, você é santo demais, você quer estar longe dos lugares. Não, na feirinha, Deus me livre. Não, meu irmão, eu vou lá na feirinha, pego o tropeiro, sento na mesa. Se tiver muito barulho, eu levo para casa. Mas se tiver tranquilo, eu sento na mesa, para as pessoas verem, o pastor é gente da gente. É assim. Jesus estaria no meio do povo. Jesus não foi para uma caverna no alto do monte e viveu seus 3 anos e meio lá. Não, Jesus estava no meio da multidão. E se a nossa Bíblia, se a nossa doutrina, se a nossa igreja, se a nossa denominação, se a nossa tradição não nos tornar mais parecidos com Cristo, do que adianta nós estarmos aqui? Cidadãos do céu, vivendo no mundo, mas que não são daqui. Esses somos nós. Pertencemos a um outro lugar, lutamos por um outro reino, vivemos por um outro rei, tudo isso aqui. Mas enquanto estamos aqui, temos as nossas obrigações, os nossos deveres, nossas submissões, e fazemos tudo isso não para os que estão aqui, mas para aquele que institui sobre tudo as obrigações, as autoridades, aos deveres. Tudo que nós fazemos, não fazemos aos homens, fazemos a Deus. O patrão que paga o seu empregado, não paga como se pagasse um escravo, paga como se estivesse pagando o próprio Cristo. O funcionário que trabalha para o seu patrão, não trabalha como se estivesse trabalhando para o seu senhor, mas trabalha como se estivesse trabalhando para Deus. O marido que ama a sua esposa, ele ama como se estivesse fazendo para Deus. A esposa que serve ao seu marido, serve como se estivesse servindo para Deus. Na igreja, os irmãos que servem aqui não servem a mim, mas servem a Deus. Isso é viver o Evangelho na prática, meus irmãos. Sendo submissa às autoridades, tendo o amor como cumprimento da lei e vivendo a luz da vinda de Cristo, que virá para restaurar e nos buscar a qualquer momento. Amém?